O próprio treinador Raniel Ribeiro falou que a culpa é totalmente dele. Eu sei, ele até gosta de chamar essa responsabilidade para ele. Mas os jogadores também têm que sentir que eles dentro de campo têm que corresponder. E ontem eu não vi o Santa Cruz correspondendo, não. Olá, amigos, não Fala Xerife de hoje, fala a respeito do jogo São Paulo, né? O São Paulo jogou ontem Campeonato Paulista com o Bragantino, né? E mais uma vez perde o jogo. Não fez um mau jogo, mas perde o jogo, né? Há uma intranquilidade em todos, né? Em todos. São Paulo não consegue manter uma sequência de bons jogos. Até que não fez um mau jogo ontem, mas se esperava, né? Uma vitória do São Paulo, estava tudo bem, aí toma o gol de empate. Depois, logo em seguida, o 2-1. E depois, mais uma vez, né? Muitas desculpas, apagão. São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contratações, não tem dinheiro. Então, o que se espera de São Paulo? Eu, particularmente, espero um padrão de jogo melhor. Por tudo que eu conheço do Rogério, como treinador que ele é, mas ele não está conseguindo. Está acontecendo muitas desculpas, porque tem lesões, não tem dinheiro para contratar, então está muito tudo repetitivo. Rogério sabe, eu sei da capacidade do Rogério, eu sei o que é o São Paulo, trabalhei lá como jogador e depois como gerente de futebol, das dificuldades que o São Paulo apresenta hoje, principalmente na parte financeira, né? A gente vê os balanços, as coisas têm melhorado um pouco, mas enfim, não tem condições financeiras de disputar hoje com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com alguns clubes de futebol brasileiro, mas precisa mudar. Não dá para buscar desculpa sempre. Apagão, não tem dinheiro. Enfim, o próprio Rogério, que eu gosto muito, está sendo muito repetitivo nas suas declarações. E não vai adiantar, porque não é isso que se faz no futebol. Eu sempre digo, pagando em dia e o resto é fazer cobranças no que se tem. Com a garotada, ele tem insistido com alguns garotos que não estão jogando bem. É claro que é o futuro do futebol de São Paulo, mas às vezes dar um descanso também é bom para alguns garotos, né? Mas o São Paulo tem um elenco muito curto, alguns jogadores experientes, mas uma garotada feita na base de Cotia, que é uma base muito forte, né? E ontem mais uma vez aconteceu, né? Perdendo o jogo, mesmo desculpa, mas eu acho que na hora de parar um pouco tudo isso e em busca de quê? De resultado. E o resultado vem com os treinamentos, coisa que o Rogério conhece bem, o dia a dia, o trabalho, e conhece como ninguém esse São Paulo. Então precisa melhorar. São muitos altos e baixos dentro das competições, começando o Paulista com esses altos e baixos, né? E precisa ter esse padrão de jogo que o Rogério sabe que ele conhece e sabe fazer muito bem isso dentro de campo. Fez isso, gente, Fortaleza, o próprio Flamengo foi campeão com o Flamengo. Então com o São Paulo as coisas são diferentes. Ele optou por optou por permanecer no São Paulo, sabendo das dificuldades. Agora é arregaçar a manga e trabalhar muito mais e até um pouco de silêncio, porque toda hora pedindo jogador, toda hora falando do elenco curto, dos problemas do São Paulo, não vai adiantar, não vai ajudar, né, uma melhora do São Paulo dentro e fora de campo. Então é isso que a gente espera realmente do Rogério agora e também, né, do elenco do São Paulo dar uma resposta, porque ele tem colocado todos os jogadores, alguns jogadores têm jogado bem, mas muitos jogadores não têm rendido aquilo que a gente espera. Então vamos aguardar e vamos esperar, né, que o São Paulo possa melhorar. Bom, e agora falar a respeito do Santos, né? O Santos ganhou do São Bento de 1-0, aos 39 minutos do segundo tempo, né? Um cruzamento, um belo gol de cabeça. Mas enfim, o Santos é outro clube que atravessa um momento difícil, né? Eu tinha que falar do São Paulo e conversar um pouco sobre o Santos, porque são momentos difíceis das duas equipes, principalmente na parte financeira, na parte do campo. Só que o Santos também tem uma garotada, cobrança muito grande em cima desses garotos. Eu joguei na Vila, eu joguei 6 meses no Santos, Campeonato Brasileiro, é uma pressão muito grande, é uma pressão do torcedor santista, mas também o torcedor santista tem que entender que o Santos não tem dinheiro para fazer essas contratações, não tem, não espere nada. Eu particularmente esse ano, eu vejo o Santos jogar, eu não espero nada do Santos. O Santos pode ser campeão brasileiro? Pode ser campeão paulista? Claro que pode, tem torcida, é um time grande, enfim, pode acontecer, tem história. Mas eu acho muito difícil por tudo que está acontecendo com o Santos. Quando tem a garotada, você tem que vender para buscar algum dinheiro. Enfim, é tudo muito complicado. Então tem uma cobrança muito grande nessa garotada. São garotos, mas sabe da Fortaleza e sabe o que é o Santos. Porque foram criados aí nessa equipe do Santos. Então essa pressão do torcedor é muito grande. O torcedor do Santos tem muito medo, como do São Paulo, de uma queda no Brasileiro, uma queda no Campeonato Paulista. Você vê com essa vitória do Santos, deu uma sobrevida. Todo mundo estava ali, 6 pontos, difícil, algumas equipes coladas. Hoje com essa vitória não importa como veio a vitória. Uma pessoa fundamental ali também, não só o seu treinador Falcão, que tem uma experiência muito grande, né, que pode ajudar
essa garotada. Então não adianta o torcedor santista estar querendo buscar título. Agora, é claro, o torcedor santista está preocupado, não é nem com o título, eu vejo, é com a queda do Santos, uma possível queda no Paulista, uma possível queda no Brasileiro, e isso deixa o torcedor muito mal. Esperar bom futebol, grandes jogos, eu não espero. É muito difícil, com um elenco muito curto que tem, né? Alguns jogadores jovens talvez nem estejam no Santos todo esse ano. Janela aí europeia, essa aí que vem agora no meio do ano, 1 ou 2 deva sair, até para o Santos poder arrecadar financeiramente através também desse momento difícil, mas a gente espera que o Santos possa fazer um bom ano. É isso que o torcedor quer, um bom ano. Eu não estou falando nem de título, né, de cobrança de títulos, mas que não passe sufoco, que não passe desespero, né? Até esse jogo do São Bento havia um desespero enorme, porque se empata, se perde, fica colado ali na parte de baixo. Então já vem 9 pontos, tem algumas equipes ali que estão em último com 4 pontos, são 5 pontos de diferença, já dá um pouco alívio, mas precisa ter uma sequenciazinha de vitórias para poder melhorar, porque garotada tem boa, Santos faz bons jogadores, tem alguns jogadores experientes também que podem ajudar essa equipe do Santos, né? O torcedor apoiar, vem até apoiando, mas assim, com calma, com tranquilidade, porque são muitos garotos, e a pressão realmente ela é muito grande, né? E às vezes os garotos ficam um pouco nervosos, às vezes esses garotos não rendem dentro de campo, então o apoio da torcida santista nesse momento ele é fundamental. Fala galera do canal do Xerife, Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Eu vou comentar um pouquinho sobre futebol pernambucano, já que é a minha especialidade, né? Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, os campeonatos regionais aqui pelo Nordeste, e o homem e o Xerife fica sempre com Rio, São Paulo. Gosto também de comentar um pouquinho sobre futebol pernambucano também, mas eu vou falar primeiro do jogo entre Porto e Sport, onde o Sport empatou 0-0. Comentar sobre esse time do Porto, um time muito bem estruturado, tá de parabéns, uma equipe que sabe se defender muito bem, faz poucos gols. Se eu não me engano, não é à toa que o time do Porto é a defesa menos vazada do Campeonato Pernambucano. Ele tem 3 zagueiros muito fortes, muito altos, zagueiros que gostam de dar esses passes longos, né, de 40, 50, 60 metros, essas inversões de bolas. Eles fazem muito bem. Ontem não jogou o Pedrão, que estava suspenso, que é cria também da base do Sport Clube do Recife. Eu vi um time muito bem montado pelo seu treinador. Eu gosto da maneira que o Porto joga, muito agressivo na parte defensiva, pega um pouquinho na parte de finalização. Tem jogadores interessantes que os próprios clubes daqui de Pernambuco poderiam captar esses atletas. Acho que tem que ficar de olho muito nesse time do Porto. Eu vejo que o time do Porto vem aí para fazer ferida nos times grandes da capital pernambucana, não é à toa que já tirou ponto do Sport, né? Lá no Lacerdão, em Caruaru. Falar do time do Sport, o Anderson Moreira fez algumas mexidas, o Chico jogou com o Sabino, o Everton já era titular do time do Sport, já que o Eduardo sofreu um entorse de tornozelo. Eu vejo um time do Sport brigando demais, todas as duas equipes brigando demais por essa primeira e segunda bola. O Sport muitas das vezes estava pressionado pelo time do Porto, mas o Sport conseguia sair algumas vezes. Às vezes, quando não conseguia, o Sport perdia essa segunda bola, porque era a ligação direta, e o Gabriel não conseguia desviar, não conseguia segurar essa bola para os jogadores de meio vindo, simplesmente o Jorginho, que não foi tão bem no jogo de ontem, acho que sentiu também um desgaste, sentiu também a qualidade do campo. As duas equipes reclamaram demais da qualidade do campo, mas eu vi um Porto e um Sport brigando demais pela primeira e segunda bola para tentar algo diferente. Para mim, o melhor lance do jogo foi uma bola na trave do time do Porto, um chute de média e longa distância, muito bem chutado pelo volante do time do Porto. E o time do Sport mostrou mais uma vez uma defesa muito sólida, um time muito sólido. Eu vejo que o Sport vem aí se mostrando um time muito forte, por mais que tenha uma alteração ou outra, eu vejo o time do Sport muito forte. Como eu falei anteriormente, em outras entrevistas, em outras reportagens, que o time do Sport contratou bem, precisa contratar pontualmente uma coisa ou outra, mas é muito pouco. Primeiros 3, 4 meses aí, claro que no brasileiro sempre tem aquelas contratações, mas para o Pernambucano, Copa do Nordeste e também para a Copa do Brasil, eu vejo que o Sport vai vir muito forte mesmo e um time muito focado pelo seu treinador Anderson Moreira. Falar do jogo entre Santa Cruz 2, Fluminense do Piauí 2. Um jogo que eu vi o Santa Cruz um pouco perdido dentro de campo, taticamente. Às vezes ficava uma lacuna muito grande entre defesa e ataque, ninguém aqui jogando pelo meio. Lucas Silva tentando a todo momento esse 1 contra 1, mas estava muito bem marcado. Todo momento que ele puxava por dentro, vinha um volante, ia para o fundo. O lateral esquerdo do Fluminense do Piauí, baita de um lateral esquerdo. O Santa Cruz tentava a todo momento procurar ele, mas não conseguia render
Quando o Felipe G2 pegava na bola, aí sim, o Santa Cruz conseguia render muito mais, ele dava e ditava o ritmo de jogo completamente, jogador que tem muita qualidade pela equipe do Santa Cruz, um jogador muito interessante, precisa de ritmo de jogo, e ele vem tendo nesses últimos 2 jogos, né? O jogo com o Salgueiro entrou, nesse jogo já titular. Eu acredito que no decorrer do jogo ele vai ser titular do time do Santa Cruz e vai ganhando mais confiança e mais performance física, que é o que se precisa para esse momento. Uma falha muito grande no time do Santa Cruz ontem que eu detectei também foi a parte defensiva. Não está bem ajustado ainda. Santa Cruz toma um gol de um cruzamento entre o Ítalo e o Alemão. Falta de comunicação, tem que estar bem ajustado essa parte defensiva do Santa Cruz. E o segundo gol que o Santa Cruz toma é um gol que o Geazi, quando o goleiro sai, ele tem que sair para decidir a jogada. Ele tromba, na verdade, com o Lucas Silva naquele momento e a bola sobra sozinho para o atacante do Fluminense do Piauí. Santa Cruz também teve o gol do Pipico, um baita de um gol, um cruzamento perfeito do Jadson, fez uma belíssima jogada, mesmo jogando pelo lado esquerdo, já que ele é lateral direito, fez um belíssimo cruzamento e o Pipi conseguiu cabecear perfeitamente, fazendo seu primeiro gol na sua reestreia pelo time do Santa Cruz. Eu vejo que o Santa Cruz precisa fazer aquelas contratações pontuais também, precisa sim, urgente, se ele quer encorpar a sua equipe, e ele precisa encorpar. O próprio treinador Raniel Ribeiro falou que a culpa é totalmente dele. Eu sei, ele até gosta de chamar essa responsabilidade para ele. Mas os jogadores também têm que sentir que eles dentro de campo têm que corresponder. E ontem eu não vi o Santa Cruz correspondendo não, eu vi uma lacuna muito grande simplesmente na parte tática dessa defesa e ataque. O problema do Santa Cruz para mim é esse problema de ligação. Tá bom, pessoal? Então você já sabe. Curta, compartilhe, comente bastante. Canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Dá aquela moral no site do Xerife e vem agora a melhor parte. Esporte da Sorte, nosso amor. Paga até R$1 milhão, vem embora. Não só tem futebol não, viu, pessoal? Tem vários jogos interessantes para você. Tem um foguetinho, tem um Mine, que é o joguinho do momento, que é a mina, né? Você vai lá, faz as suas apostas e vai abrindo coluna por coluna. Quanto mais colunas você abre, mais chances você tem de ganhar muito mais dinheiro. Então vem embora, Esporte da Sorte, meu amor. Piscou, pagou tudo muito rápido. Valeu? Forte abraço.